Hoje é a nossa última mensagem da série de Timóteo. Nós já estamos falando sobre os livros de Timóteo, as cartas a Timóteo 1 e 2, há diversos domingos, né? Teve umas outras mensagens intercaladas, mas já faz alguns domingos que nós estamos falando. Se você perdeu alguma das mensagens sobre o livro de Timóteo, é só ir lá no nosso canal e você pode assistir. Todas as mensagens estão lá, da primeira até agora. Então assim, hoje é a última mensagem da série de Timóteo. Quando você está escrevendo algo, o final, como normalmente a gente espera que o final seja? Assim, sem graça? Não. Você espera que o final seja uau, né? Seja assim, uau, seja marcante. E sim, o final é marcante. O final do que Paulo escreveu para Timóteo é marcante. Não somente porque é o final das cartas que ele escreveu, mas porque é possivelmente a última coisa que ele escreveu na vida. A segunda carta de Timóteo, os historiadores normalmente concordam que foi a última coisa que ele escreveu. Logo depois daquilo, ele foi martirizado e foi morto. Que coisa impressionante. Paulo sabia que o seu fim estava próximo. Ele sabia que iria para o Senhor. O que será que ele estava escrevendo nesses momentos? Se no comecinho da carta a gente já via que era uma carta diferente, imagina a última coisa que ele escreveu. Então, já tendo construído essa expectativa, deixa eu convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, comecinho do capítulo 4. Nós vamos ler, inicialmente, os 5 primeiros versículos. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Antigamente a gente ouvia as páginas passarem. Hoje em dia eu ouvi uma página passar ali, porque na maioria é aplicativo, não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se fosse para ser só da forma original, era para a gente usar papiros, né? Não é o caso, né? Então, tá tudo certo. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te. Pronto, já vou parar aí. Ele não fez assim, então. Não, ele já começou lá em cima. O nível de intensidade já foi lá em cima. Ele está dizendo assim, ó, eu estou falando sério. Pelo amor de Deus. Isso que eu vou te dizer é importante. Não é um pedido, não é uma ordem, é um clamor. Isso que Paulo vai falar agora a Timóteo é sério. E ele diz assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Eita! Está intenso, não está? Ele já começou lá em cima. O que será que ele vai dizer? O que será que ele vai sugerir para Timóteo fazer? No versículo 2 ele fala, prega a palavra. Pronto, é isso. Fala. Lembra do título da nossa mensagem hoje? Fala. Mas fala mesmo. Fala. É isso que Paulo está pedindo, está clamando, está ordenando, está usando todos o vocabulário dele para dizer para Timóteo. Ah, pastor, mas Timóteo, ele era um pastor. Então é normal que você diga isso a um pastor. É normal. Mas ele está falando, é para quem conhece a Deus. Ele está falando para nós. Conjuro-te, pelo amor de Deus, por tudo que Deus é, prega. Prega a palavra.
E aí ele começa a dizer as situações em que você deve falar. Ele mandou pregar, né? E aí ele vai começar a dizer quando é que é para pregar. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vai e fala, mas fala mesmo. Se você esteve aqui nas outras mensagens, você vai ver que um dos focos, deixa eu parar um pouquinho aqui, tá? A leitura. Um dos focos de Paulo durante as cartas a Timóteo foi para que se evitasse o falatório. Para que se evitasse discussões infrutíferas. Para que se evitasse fábulas e conversas em diversos momentos, nas duas cartas. Ele para com isso, para de falatório. A primeira mensagem da nossa série, o título foi menos blá blá blá. E ele termina agora dizendo assim: fala. Mas fala o que precisa ser falado. Prega. Fala. Sabe por quê? Porque uma das estratégias mais eficazes, quando você não quer que algo seja ouvido, não é necessariamente calar, não é necessariamente impedir que a outra pessoa fale. Uma das estratégias mais eficazes quando você não quer que algo seja ouvido é que haja outra coisa fazendo barulho, é que haja outra coisa chamando a atenção, é que haja outra coisa desviando o foco, a prioridade. O mundo sabe disso. Então assim, sempre vai haver falatório. O que Paulo estava pedindo foi para que pelo menos na igreja, pelo menos no povo que conhece a Deus, em vez da gente perder tempo falando, que gera discussões, intriga, desavença, sobre o que não é aquilo que salva. Pelo menos aqui a gente fale bastante, mas fale o que precisa ser falado. Fala, mas fala mesmo. Crie a oportunidade para que as pessoas ouçam. Fala o suficiente para que haja o que ouvir de bom no mundo. Encha o YouTube de mensagens de Deus. Porque o que não é de Deus vai ter bastante. Use tudo que você puder. Fale, use suas redes sociais, fale você verbalmente, escreva livros, fale, faça barulho de Deus nesse mundo. Não se cale. Não se cale. Deus quer que a nossa parte seja... Sabe qual é a nossa parte? Falar. A parte de calar o que não é de Deus, não é nossa. Você sabia que é aí que a igreja se perde muitas vezes? Que a gente se preocupa achando que a nossa parte é calar o que não é de Deus. Não é. Essa parte é dele. Se ele quiser, ele cala. A nossa parte não é se preocupar se há ruído no mundo, falando coisas que não são de Deus. Essas sempre vão haver, porque esse mundo jaz no maligno. A parte da igreja não é se preocupar se vai haver ruído, se vai haver pessoas falando coisas que não são de Deus. Essa não é a sua preocupação. Se você fosse viver nisso, você não ia conseguir fazer mais nada. E é isso que muitas vezes o mundo quer que a gente se perca como igreja. Não se preocupe não. Não se preocupe se há ruído. Fale você. Use a sua voz. Use tudo que Deus colocou em você. Mas fale.
Hoje em dia, as mídias sociais são um caminho maravilhoso de alcançar pessoas. Ah, mas tem tanta coisa que não presta nas redes sociais. Sim, antes das redes sociais eram nos livros, na televisão, sempre vai haver. Que preocupação é essa? Sabe onde é que não vai haver? Quando a gente estiver com Ele, não vai haver. Lá só vai haver louvor. Essa não é a nossa preocupação. Só fale. Chegou alguém, encontrou com alguém, converse. Deus não está mandando a gente ser irritante, mas Ele dá uma ordem interessantíssima. Ele diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Opa, peraí, pastor, então peraí, eu tenho que ser daqueles crentes chatos que ninguém quer ficar perto deles? Acho que não. Acho que não é isso. Sabe o que Deus quer? É que você busque, mas busque tanto, que transpire de você, e as pessoas recebam, mesmo quando elas não esperam receber. Veja bem, Deus não está mandando nós sermos irritantes ao ponto de afastarmos as pessoas de nós. Mas algumas pessoas vão se afastar, não se iluda. Mas sabe o que Deus está nos pedindo? Busca. Mas busca de um jeito que você tenha o suficiente para dar. Busca de um jeito que quando você entrar no seu trabalho, as pessoas sejam curadas, sem você precisar falar com elas. E elas comecem a notar que quando você está numa reunião, há paz. Que quando você traz um argumento, é um argumento que une. Busque de um jeito que as pessoas não consigam explicar o que é que acontece quando você fala. Mas elas só sabem que é de Deus. Sabe, infelizmente algumas pessoas fumam tanto que quando elas chegam perto, elas não precisam estar fumando para se sentir cheiro de cigarro. Infelizmente, há pessoas que são dominadas assim por esse hábito. O que Deus quer é que a gente chegue no local e as pessoas sintam algo que elas não conseguem explicar. A Bíblia diz que o Evangelho é poder para salvação. O que Deus vai colocar em você para que as pessoas sintam isso é com Deus. Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala para quer seja oportuno ou não, é o seguinte: não precisa ensaiar não. Porque esse momento aqui é um momento mais do que oportuno, não é? Para eu pregar. Vocês estão todos aqui, a gente veio preparado para ouvir a palavra de Deus, a gente teve um louvor, teve a confissão, isso aqui é oportuno, está preparado. O que Paulo está querendo dizer é assim, não é só nesses momentos não, são nos momentos em que não foram ensaiados para que houvesse isso, são aqueles momentos em que você está simplesmente vivendo, em que você está simplesmente sendo pai, sendo mãe, sendo advogada, sendo funcionário público, sendo médico, sendo dono de casa, sendo você. Você não ensaiou para pregar, mas a pessoa que precisa ouvir está ali. Então, fale. Se preciso for, use palavras. Às vezes não precisa de palavras. Sabe por quê? E aí o texto continua, e essa frase é impressionante. Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai haver um tempo em que as pessoas vão ter alergia à verdade de Deus.
vai haver um tempo em que as pessoas vão se coçar, vão ter dor de cabeça, vão passar mal quando ouvirem as coisas de Deus. Eu tenho a sensação nítida de que já chegou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus traz tudo que Ele é. E a palavra de Deus convence a pessoa daquilo que não é a vontade de Deus. E aí é incômodo, né? Se toda a minha vida está trilhada em algo que não é a vontade de Deus, quando alguém chega com a vontade de Deus, toda a minha vida está sendo colocada em xeque. As pessoas que escolhem viver completamente em desacordo com aquilo que Deus quer, quando a vontade de Deus vai chegando, então, devemos nos calar. Não. Prega, fala, vive. Mas e aí? Aí é com Ele. Graças a Deus, converter as pessoas não é trabalho seu. Graças a Deus. Meu irmão, o dia que eu percebi isso, foi assim, sabe? Nossa, um peso. Não é seu trabalho converter as pessoas. Isso é com Deus. Sabe qual é o seu trabalho? Fala. Vive. O resto é com Deus. O resultado é com Deus. Que liberdade! Já parou para pensar? Que liberdade! Só vive. Só vive, só fala. Deus não está colocando sobre você nada que você não possa fazer. Você não consegue mudar as pessoas. Deus não me chamou para mudar as pessoas. Deus chamou para eu mudar a mim. O Espírito Santo me convence. E a responsabilidade de mudar é minha. A nossa responsabilidade é só falar. Vai haver um tempo que as pessoas não suportarão. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz, Paulo está falando. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Que palavreado esquisito. Deixa eu traduzir um pouquinho. Vão procurar quem fale o que eles querem ouvir. É isso. Se eu vivo em completo desacordo com a vontade de Deus, quem é que eu procuro ouvir? Quem não me dá alergia, né? Se eu procuro uma vida que está completamente diferente do que Deus quer, eu procuro quem diz, não, está tudo bem, ó. Maravilha essa sua vida que você decidiu. Show de bola. Vai fundo. Essa pessoa eu gostei de ouvir. Então, o que adianta, pastor, a gente falar? Isso é com Deus. Só fala. Só fala, meu irmão, minha irmã. Põe sua vida na linha e fala. Deus cuida. Só fala. Faz barulho. Vive. Se importa não. Fala. Não precisa ofender. Só fala o que Deus disser para falar. Deus não chama a gente para ser irritante. Deus chama a gente para dizer o que Ele quer que seja dito. É diferente. Cuidado. Porque uma coisinha a mais do que não é de Deus, a gente começa a falar acusando. Uma coisinha a mais do que não é de Deus, a gente começa a falar vendo o erro no outro e não na gente. A gente começa a ser hipócrita, a gente começa a ser vaidoso e uma série de outras coisas. Ele só quer que fale o que é a vontade dele. Mas as pessoas vão fazer isso mesmo, pastor? As pessoas vão procurar as pessoas que falem o que eles querem? Vão. Já fazem. Já faziam e agora está fácil. Entra no YouTube e põe lá.
Escreve lá. Alguém que apoie o que você quiser. Pode pôr. Vai ter. Pregador cristão que apoie, pode pôr, vai ter. Antes você tinha que procurar nos bairros, nas cidades, algum local. Agora não, você senta na sua casa, você vai ter, uai. Tá tranquilo, tá fácil, tá suave. E a Bíblia diz que as pessoas vão fazer isso como se sentindo coceira nos ouvidos. Gente, Paulo fala umas coisas que é simplesmente... Você já sentiu coceira no ouvido? Você consegue não coçar o ouvido? Não consegue! Gente, você não consegue não coçar o ouvido. Já está coçando, acho que alguns de vocês já estão... Nariz, você está de mão dada, pastor, o pastor vai encerrar o culto e tal, vamos dar as mãos, e o nariz começa a coçar. E você, não tem jeito, você tem que passar, né? É assim. E dá a mão de novo. E dá a mão de novo. Meu irmão, quando a gente está com coceira no ouvido, quando a gente quer ouvir o que as pessoas querem dizer, a gente sai atrás. Pastor, mas isso é tão difícil, né? Porque tem coisas que a gente gosta mesmo. Como é que eu diferencio? Olha para mim, irmão, presta atenção. Isso não é difícil? Então eu não posso procurar nada na internet para ver? Claro que pode, deve. Como é que eu diferencio? Já parou para pensar? Sabe uma das coisas mais preciosas? É assim, veja, eu sou o primeiro que está dizendo assim, irmão, Deus coloca coisas... Gente, é tão bom. Antigamente, para você ouvir um homem ou uma mulher de Deus falar, você tinha que viajar, sair para outro local. Hoje em dia você pode ouvir, né? Eu ouço tantos. Mas como é que você diferencia? Tenha um lugar seu. Você já reparou como hoje em dia as pessoas têm problema de ter um lugar seu? Tenha uma igreja. Tenha uma igreja. Viva a comunhão de uma igreja. Não, eu posso... Hoje está tão fácil, os desigrejados. Não faz diferença nenhuma, pastor. Deus está lá comigo. Sim, meu irmão, sim, tá. Tá. Mas não é só Ele que está lá com você, não. Faça parte de uma igreja. Faça parte de um local onde você não escolhe o que é dito, onde você não escolhe o que é feito, onde não é você que escolhe o que é feito com o dinheiro que você oferta, com o seu dízimo. Faça parte de um local onde você faz parte, onde você não é o manda-chuva. Eu desafio, não só nós aqui, mas qualquer pessoa que estiver me ouvindo, faça parte de um local onde você serve a Deus, onde não foi você que escolheu. Meu irmão, minha irmã, vou fazer um parênteses. Poucas coisas têm destruído mais as igrejas e o povo do Senhor nos tempos de hoje em dia do que nós é eu também, nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, na missão que eu quero. Eu sirvo a Deus do jeito que eu gosto, que eu me sinto bem, eu oferto onde eu quero, eu entrego meu dinheiro para quem eu acho que está fazendo o que eu quero. Poucas coisas destroem a unidade de Deus como isso, porque nós somos o nosso próprio Deusinho. Mas é coisa maravilhosa, aquela missionária, aquele missionário, aquele pastor lá, é tão maravilhoso, está vendo a coisa de Deus. Eu sei que é. Mas foi você que escolheu. Que coisa maravilhosa é o fato de você não poder escolher o seu pastor.
Que coisa linda como Deus nos ensina com isso. Sou pastora. É legal esse jeito que a igreja metodista faz. Não é a igreja que escolhe o seu pastor. Que coisa legal. Já reparou? A vaidade que é você escolher quem vai ser seu pastor? É porque a linha dele é aquela linha que a gente se adequa. E se Deus quiser que a igreja se adeque porque ela está numa linha errada? Que coisa preciosa. Amo o jeito que a igreja metodista faz, que não é a igreja que escolhe seu pastor. Tá bom, eu sei, estou pregando para o coral, né? Porque eu sou pastor metodista. Mas que coisa preciosa. Acho fantástico que o pastor não escolhe onde é que ele vai. Que coisa linda, que a gente tem que se submeter. Ah, como é difícil. A gente começa a se cercar de mestres segundo a nossa própria cobiça. E a gente começa a ter coceira nos ouvidos, então eu vou para aquela igreja ali que o pastor fala o que eu quero. Eu vou para essa igreja aqui que o pastor fala o que eu quero. Eu vou... Eu faço isso, você faz isso. Pode não estar aqui, mas está ouvindo outra pessoa, e depois está vendo desunião. Ah, mas é porque eu gosto de servir aqui. E agora a igreja colocou um pastor ali que não tem esse serviço, não tem esse chamado na vida dele. Então eu vou para outro local, porque esse não é o meu chamado. Irmão, você acha que é assim que Deus faz? Você está errado. Se a igreja colocou um pastor que não tem o chamado que você gosta de fazer, é porque Deus quer que você faça aquilo. Para de escolher onde é que você vai servir. Eita, pastor, eu estava gostando mais da mensagem no começo da mensagem. A gente estava animado, agora eu sou... E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu irmão, minha irmã, que coisa preciosa é a gente falar de Deus, e não segundo a coceira nos nossos ouvidos. Deixa eu falar. Que tal a gente se colocar no local das pessoas que precisam ouvir de mim e de você? Elas estão aqui? As pessoas que você gostaria que ouvissem? Possivelmente não. Então, elas precisam que o que Deus está falando chegue até elas. É você. Somos nós. Não é aqui necessariamente. Aqui Deus está só nos moldando. Discipule. Fale. Então eu posso convidar as pessoas aqui, pastor. Eu convido as pessoas para o domingo e o senhor fala com elas, tá? Falo, se você trouxer eu falo. Não tem problema não. Amo falar. Gosto. Mas é muito mais legal quando ela ouve de quem vive a mesma coisa que ela vive. É muito mais forte quando alguém ouve falar de Deus de alguém que recebe o mesmo salário que ele, quem aguenta o mesmo chefe, quem tem filhos da mesma idade, quem tem casamento, quem passa pelas mesmas coisas no casamento com a esposa, com o esposo. É muito mais legal ouvir de Deus, um jovem ouvir de outro jovem que está tentando se manter santo. É muito mais legal ouvir de alguém que está passando pelos mesmos perrengues que eu, do que ouvir do pastor que está lá, não faz nem ideia da minha vida. É isso que é legal. Fala, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Exorta como? Com toda longanimidade e doutrina. Interessante demais. Interessante demais que Paulo não está falando para Timóteo sair descatitando. Está dizendo assim, faz a tua parte, fala, com paciência, com
Vai. Às vezes, o que as pessoas precisam ver exatamente em mim e em você é a constância, um ano após o outro. Um ano após o outro. Alguém que te conhecia quando a sua barba ainda não era branca, e te encontra agora com a barba branca, vivendo a mesma coisa. Tem valor. Isso tem valor. Alguém que te conhecia em outros tempos, quando você não conhecia Deus e te enxerga agora, vivendo diferente com teu marido, com a tua esposa. Opa, olha, o que aconteceu contigo? O que rolou aí? O que foi? Ah, deixa eu te contar, rapaz, nem te conto. Deus mudou minha vida. Hã? Esse é o testemunho. Deus mudou minha vida. Como assim, rapaz? Que história é essa? Vem cá comigo. Vem conhecer meu Deus. Prega. Fala. Vocês estão entendendo quando eu disse que Paulo encerrou a carta dele pegando pesado? Paulo precisava que Timóteo estivesse preparado para tudo isso, porque ele não ia mais estar lá para aconselhar. E Paulo disse assim: rapaz, vocês lembram como foi que a gente começou a mensagem domingo passado? Como é que Paulo advertiu Timóteo? Os tempos que vêm por aí são ferozes, assustadores. Mas, vai, fala. Faz barulho. Vai ter mais barulho, mas faz o teu. Faz o teu barulho para que outras pessoas que quiserem, quando Deus tocar no coração delas, elas vão ouvir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Às vezes a nossa expectativa é, de repente, não, que bom que a nossa igreja tivesse 5.000 pessoas. Maravilha. Ô Senhor, se o Senhor quiser, estamos aí, ok? Estamos aí, né? Mas e se Deus quiser que você seja um instrumento para que uma pessoa converta, e essa pessoa traga 20.000 pessoas no outro local? Você está afim? Eu quero. Você reparou como ninguém fala de Susana Wesley? Pouca gente. Algumas pessoas falam. Inclusive uma grande amiga minha, 2 pastores, um casal, acabaram de ter uma menina e o nome da menina é Susana Wesley. Coisa linda, né? Coisa linda. Mas poucas pessoas falam de Susana Wesley. A gente lembra de João Wesley. Pela vida dele, Deus mudou a Inglaterra. E pela vida dele, o metodismo impactou o mundo. Mas quando você começa a estudar a história de Susana Wesley, o que ela foi na vida dos filhos dela, gente, tem a marca de Susana Wesley em tudo que Wesley fez na vida dele. A forma como ela cuidou daquela criança. Hoje em dia, é bênção na sua vida, se você está me ouvindo. Se algum dia a Igreja Metodista foi bênção na sua vida, a vida de Susana Wesley faz parte disso. Você é uma pedrinha na coroa dela. Olha só. Às vezes Deus nos chamou para falar, para pregar, para pessoas tão simples, que estão tão pertinho da gente. Eu creio. Eu creio. Eu só quero obedecer isso aqui. Prega. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Vai. Faz barulho. Vai. Fala. Mas fala mesmo. Fala muito. Faz ruído. Deixa Deus usar o ruído que você fizer para a glória dele. Em nome de Jesus. Eita, como o amém foi baixinho. Calma, irmão. É uma mensagem para animar a gente. Vai.
e seja bênção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus. Amém.